Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional, Estado e Processo Legislativo. Eu sou a professora Isabelle Dias Carneiro Santos e hoje nós vamos, então, trabalhar dentro do direito constitucional a classificação e a estrutura da Constituição Federal. Bom, nós vimos anteriormente, né, que justamente quando a gente está falando de Constituição, de acordo com o constitucionalista brasileiro José Afonso da Silva, a Constituição é o conjunto de normas que organiza os elementos constitutivos do Estado. Então, a Constituição, pessoal, ela é o produto legislativo máximo dentro do direito constitucional. Então, nós encontramos a própria Constituição elaborada para exercer uma dupla função: a garantia do existente e um programa, uma linha de direção para o futuro. Tá? Por quê? Porque existem alguns assuntos que eles não existem naquele momento em que a Constituição foi criada. A sociedade ela é muito dinâmica e por conta disso o direito ele também tem que ser dinâmico. Então, em virtude disso, também existem alguns programas em direção ao futuro. Então, a partir disso, a gente tem a chamada o quê? Tem esse produto legislativo máximo que é a Constituição dentro do direito constitucional. E aí a gente começa a ver, turma, como que vai se classificar a Constituição. No caso, as constituições de maneira geral. Então, a gente vai falar primeiro das constituições, de maneira mais abrangente, para depois dar a classificação da nossa Constituição vigente de 1988. Por quê? Porque ao longo, né, da história das nossas constituições, elas foram tendo algumas características distintas e foram classificando-se de maneira, então, diferenciada também. Então, primeiramente, a gente começa vendo conforme a origem. Então, quanto à origem, a gente tem constituições que são chamadas de constituições promulgadas, que também são denominadas de constituições democráticas ou populares. Essas constituições, elas são fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, que é eleita diretamente pelo povo. Nós tivemos isso na década de 80. Então, nós tivemos lá em 85 as chamadas diretas já, e depois nós tivemos, então, o Congresso Nacional formando ali uma Assembleia Nacional Constituinte que se reuniram para criar uma nova Constituição Federal dentro de um Estado, agora então democrático, já que o Brasil havia se redemocratizado. Então, essa Assembleia Nacional Constituinte vai fazer o quê? Vai se pedir ao povo para escolher representantes que vão elaborar a Constituição e é o próprio povo, então, que por intermédio dessa Assembleia, especialmente eleita por sufrágio universal e direto, que vai, então, entre aspas, atuar. Né? Então, são exemplos de constituições brasileiras que têm como origem serem democráticas, populares ou promulgadas, a Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 1946 e a nossa atual de 1988. De outro lado, a gente vai ter uma Constituição que também pode ser tida como a origem outorgada, ou seja, se a primeira é democrática e, portanto, promulgada, essa segunda ela é imposta e ela surge, então, de maneira unilateral, ou seja, é o governante, né, que vai decidir exclusivamente não contando com a participação popular. Então, ele não pergunta nada ao povo, vem apenas o quê? De cima para baixo. Então, não existem esses representantes do povo. Nós não escolhemos os constituintes. E como exemplo, nós temos a nossa primeira Constituição, que foi imposta por Portugal, que é a Constituição do Império de 1824. Né? Também tivemos outras constituições outorgadas dentro do Estado brasileiro, como, por exemplo, a de 1937. Além dessa origem, né, a gente também tem a chamada Constituição Cesarista, ou também denominada de bonapartista. Embora ela seja outorgada, ou seja, imposta de maneira unilateral, nela existe a participação popular por meio do chamado referendo. No entanto, essa participação ela não é bem democrática. Por quê? Porque esse referendo ele vai servir apenas para ratificar a vontade do detentor do poder. Então, nesse período, né, de Napoleão Bonaparte, portanto, ser chamada de bonapartista, né, os governantes, eles geralmente eram absolutistas, né, ditadores, e até como uma forma de ficar com a consciência
um pouquinho mais tranquila, eles buscavam métodos para popularizar e democratizar a Constituição, que na verdade nasceu por meio da força e não no seio do povo. Então o governo ele submetia ao povo, mediante referendo, às vezes também o plebiscito, essa Constituição que foi imposta para que o povo então viesse a aprová-la. Então essa Constituição imposta, ela é submetida à consulta popular, porém, como eu disse para vocês, apenas para ratificar o quê? Na verdade, a vontade do detentor do poder e não a vontade verdadeiramente do povo, né? Então, portanto, sendo chamada de constituições cesaristas. Um exemplo dessa constituição é a chilena, que foi feita a partir da vontade, então, do Alberto Pinochet, e que até hoje ainda está vigente no Chile, tá? Uma outra forma de constituição é a pactuada, ou também chamada de dualista. Então, como que vai se originar essa Constituição pactuada ou dualista? Ela surge justamente de um compromisso firmado entre aquele que detém o poder, geralmente o rei, né, e o poder legislativo. Então, nesse caso, o monarca ele se sujeita aos esquemas constitucionais através de uma chamada monarquia limitada. Então, essa Constituição, na verdade, ela é fruto de quê? De um pacto. Por isso que ela é chamada de pactuada ou dualista, porque existem duas partes, né, nessa origem constitucional. Então, ela vai nascer através do quê? De um compromisso entre duas partes. E um exemplo disso é a Magna Carta Libertatum, lá da Inglaterra, de 1915, que ela nasce de um pacto entre o rei, João Sem Terra, e a Assembleia, né? Daí o nome, então, pactuada. Quanto à forma, como que vão ser as constituições? Então, a gente pode ter dois tipos de constituições, né? Quanto à forma de apresentação. A gente tem as constituições escritas, que é comumente o mais usual nos dias de hoje, também é chamada de constituição instrumental ou orgânica, ela é pronta e acabada, então, no nosso ordenamento jurídico, ela é feita pelos legisladores, né? Ela é composta, então, por um conjunto de regras organizadas, preferencialmente em um único documento. Então, a gente tem um único livro, que a gente vai chamar de Constituição Federal, e ali vai ser o documento, né? No nosso caso, é Constituição Federal, porque o Brasil é uma federação. Então, a gente tem como exemplo a Constituição brasileira, a Constituição portuguesa, a Constituição espanhola. Então, na verdade, é aquela Constituição que consiste em um conjunto de normas de direito positivo, ou seja, o direito está escrito, ele foi positivado. E esse conjunto de normas, ele pode constar de um único código, ou seja, de um único documento, ou de diversas leis formalmente distintas, esparsas, que pode ser codificada ou não. Então, normalmente, as constituições vigentes na atualidade, como eu disse, elas são escritas e codificadas. Então, elas consistem num explícito, num único corpo explícito de regras referentes o quê? À organização do Estado, ao exercício do poder de governo. Então, ela recebe algumas denominações, além de Constituição escrita. Então, algumas vezes vocês podem ouvir falando na lei maior, na lei magna, na lei máxima, na lei suprema, na lei fundamental. Tudo isso está se referindo o quê? A uma Constituição escrita. Só que também, apesar, né, de termos majoritariamente, nos dias de hoje, constituições escritas, ainda temos a presença de algumas constituições não escritas, ou também denominadas de costumeiras, que ela é composta, então, por quê? Por textos esparsos. A gente encontra um pouquinho num texto, um outro pouco dessa Constituição no outro texto, a gente encontra um pouco dessa Constituição nos costumes, né, do chamado direito consuetudinário, a gente encontra um pouco dessas normas constitucionais, inclusive na jurisprudência, e o exemplo mais clássico é a Constituição inglesa. Então, ela vai se formando de acordo com a evolução da sociedade. Então, ela tem uma característica de ser mais histórica também, e ela é aberta, né? Então, ela é aberta e ela não vem pronta e acabada. E, portanto, ela também é de fácil alteração. Isso por quê? Porque ela vai acompanhando os anseios da base, da sociedade.
A grande desvantagem, né, e porque ela não existe em muitos países, é que para existir esse tipo de Constituição, pessoal, precisa existir cidadãos mais conscientes. Então, a gente precisa estar falando de uma sociedade um pouco mais madura. Então, ela existe, né? Como eu disse para vocês, o exemplo mais clássico é a Constituição inglesa, dentro de um sistema da chamada Common Law, diferente do nosso sistema, que é o da Civil Law, ou sistema romano-germânico. Então, a Constituição escrita, ela é considerada como melhor para aquela sociedade que não tem como base uma consciência, uma maturidade já sedimentada, tá? Quanto à elaboração, a gente pode ter uma Constituição que é chamada de dogmática, ela sempre é escrita, tá? E ela é elaborada em um dado momento por um órgão constituinte segundo alguns dogmas, né, algumas verdades ou ideias. Então, são valores absolutos. Normalmente, a Constituição escrita ela tem uma plataforma predominantemente dogmática e só aqueles valores mais sólidos, né, são elevados à norma constitucional. O restante vai ficar o quê? Vai ficar no âmbito da moral, vai ficar no âmbito da ética, como nós já trabalhamos anteriormente. E há também, né, quanto à elaboração, as chamadas constituições históricas ou constituições costumeiras. Então, essa Constituição, ela é considerada e observada conforme a história desse Estado soberano. Então, ela vai resultando do quê? De uma lenta formação histórica, de uma lenta formação através das tradições de uma determinada sociedade. No que se refere, então, à elaboração, a gente vai ter esses dois tipos, então, de classificação: dogmática ou a histórica, também chamada de costumeira, por estar relacionada ao direito consuetudinário. Quanto à extensão, a gente pode ter, então, a chamada Constituição analítica ou dirigente. Então, ela aborda todos os assuntos que os representantes do povo entenderem como fundamentais. Então, são constituições que descem as minúcias, dá os mínimos detalhes. Então, normalmente, ela traz algumas regras que nem precisariam estar dentro da Constituição. Elas poderiam, por exemplo, estar dentro de uma norma infraconstitucional. Poderia estar dentro de um estatuto, de um código, de uma lei ordinária, mas o constituinte originário, ele preferiu inserir dentro do texto constitucional. Então, lembrando, aquela Constituição analítica ou dirigente é aquela nos mínimos detalhes. Ela desce as minúcias mesmo. Já a sintética, então o próprio nome diz, ela sintetiza, né? Então ela vai trazer apenas o quê? Aqueles princípios fundamentais que se ajustam com o tempo. E normalmente são constituições que duram muito mais tempo. Por quê? Porque elas são mais diretas, né? Então a gente tem como exemplo a Constituição dos Estados Unidos da América, que já dura aí mais de 200 anos. Então, quando a gente assiste filmes, né, se referindo ao direito da common law dentro dos Estados Unidos da América, a gente ouve algumas personagens citando casos de alguma emenda, que a emenda número 1, a emenda número 5, que vem lá de 200 anos. E esses tópicos, eles são muito o quê? Sintéticos. Olha, diz isso, isso e isso. Ponto. Com base nisso, ele se resguarda para fruir de alguns direitos. No nosso caso, não é assim. A nossa Constituição ela é bem detalhada, né? Ela é bastante extensa. Então, ela detalha justamente para não deixar o quê? Pairar nenhuma dúvida e, em caso de lacuna, surgir brechas que o indivíduo possa, de repente, por alguma razão, tentar burlar essas normas. Quanto ao conteúdo, a gente vai ter, então, uma Constituição que pode ser considerada material ou substancial. Então, no seu texto, só há matéria verdadeiramente, realmente constitucional, como a Constituição americana. E a gente pode ter algumas constituições também denominadas de formais. Nesse caso,
qualquer regra contida no texto é considerada constitucional, mesmo que ela não precisasse estar ali dentro do texto da Constituição. Um exemplo disso a gente encontra dentro do artigo 242, parágrafo 2º, da Constituição Brasileira de 1988. E lá, nesse artigo 242, parágrafo 2º, fala que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Está dentro da Constituição. Então, é um assunto constitucional. Mas, se a gente for analisar esse artigo, ele não precisaria estar dentro da Constituição. Não existe uma relevância tão grande para a gente inserir esse artigo falando sobre um colégio, né, no Rio de Janeiro, dentro da Constituição Federal. Mas, como a nossa Constituição ela é formal e qualquer regra contida nela vai ser considerado constitucional, esse texto é constitucional. Quanto à estabilidade ou possibilidade de alteração ou alterabilidade, a Constituição ela também pode ser modificada. E isso por quê? Porque, como eu comentei com vocês, a sociedade ela é dinâmica. E o direito ele também tem que ser dinâmico. E, portanto, as normas, elas, dependendo, né, do tempo, elas também acabarão sendo modificadas. Então, por exemplo, lá no início do século XX, nós tínhamos o Código Civil de 1916, que chegou no século XX em desacordo com a sociedade brasileira. Então, foi criado o Código Civil de 2022. O mesmo vai acontecendo com as constituições. Então, a Constituição de 88, ela foi criada para uma realidade daquela década. Agora, em 2023, a gente possui algumas outras realidades. Então, a gente vai ter, quanto à alterabilidade, algumas classificações. A primeira dela é a imutável. Então, na imutável, como regra, vai se proibir qualquer alteração da Constituição. A imutabilidade, então, ela pode ser absoluta e a imutabilidade ela também pode ser relativa. No caso da relativa, vai se verificar quando se impõem algumas limitações temporais, ou seja, vai se impor um prazo durante o qual a Constituição ela não pode ser modificada. E isso foi o que aconteceu com a Constituição Brasileira de 1824, na qual foi inserido que ela só poderia ser alterada após passado 4 anos da sua existência. Então, durante 4 anos, ela foi imutável. E passados 4 anos, ela pôde sofrer alguma alteração. A outra forma de alteração de Constituição é denominada de superrígida. Essa classificação, aqui no Brasil, ela é defendida doutrinariamente pelo hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ela é uma posição minoritária, tá, pessoal? E, segundo essa posição, a Constituição brasileira, ela seria mais do que rígida, na medida que existem chamadas cláusulas pétreas, que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Ou seja, são aqueles assuntos que não podem ser suprimidos por meio de emenda constitucional. Já a outra classificação, que é adotada dentro do Estado brasileiro, é a rígida. Então, qual que vai ser a diferença? A diferença vai ser que na rígida vai se exigir, em relação às normas infraconstitucionais, um processo legislativo mais complexo e mais demorado para que se altere a Constituição Federal. Então, vai se criar uma dificuldade maior para alterar o conteúdo da nossa Constituição, com base no quê? No princípio da rigidez constitucional. Então, é possível emendar a Constituição Federal Brasileira de 88? Sim, é possível. Só que vai ser um pouquinho mais difícil do que fazer uma alteração de uma norma infraconstitucional, né? Então, para que a Constituição Brasileira de 88 ela seja alterada, ela seja modificada, é necessário o quê? 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, exigindo-se 3/5 dos votos, ou seja, a maioria qualificada. Então, vai passar, por exemplo, pela Câmara, depois pelo Senado, volta novamente para a Câmara e passa novamente pelo Senado.
No caso das normas infraconstitucionais, não há essa necessidade de uma maioria qualificada. Vai ser uma maioria absoluta, ou seja, 50% mais um dos componentes das duas casas, né? Câmara dos Deputados e Senado Federal, que compõem o Congresso Nacional. E vai passar apenas uma única vez em cada uma dessas casas. É o exemplo, por exemplo, que a gente tem para alteração de uma lei complementar. Então, para a lei complementar, o processo ele é mais simples, né? E mais rápido. Para a Constituição, vai ser rígida, processo mais demorado e um pouco mais complexo. A outra forma de alteração da Constituição pode se dar no que tange as constituições tidas como flexíveis. Então, aqui não possui um processo legislativo mais rigoroso em comparação às normas infraconstitucionais. Então, na flexível, a Constituição ela pode ser mais fácil de fazer essa alteração, né? Então, geralmente a gente vai estar diante de uma Constituição costumeira, que também serão chamadas de constituições aqui plásticas. Por quê? Porque elas podem ser modificadas por um ato legislativo ordinário, ou seja, pelos mesmos trâmites que a gente tem para modificar uma lei comum. Então, as constituições flexíveis, elas só servem para aquelas nações democraticamente tidas como mais evoluídas e de um alto nível cultural. Existe também as constituições semirrígidas, né? Nessas constituições, algumas matérias vão se exigir um processo legislativo mais complexo e para outras não. Curiosamente, a Constituição Brasileira de 1824, que foi a nossa primeira Constituição lá do Império, ela era semirrígida e imutável. Então, a semirrígida, ela tanto pode emendar ou criar uma lei. Parte dela é determinada, né, rígida, e a outra parte não, tá? Atualmente não se tem exemplos de países que se utilize de uma Constituição que tem, para sua alterabilidade, sendo considerada como semirrígida, tá? E, por último, a gente tem a Constituição fixa, ou também denominada de silenciosa. Ela é aquela que só pode ser modificada pelo mesmo poder que a criou, ou seja, pelo mesmo poder constituinte originário. E são chamadas de silenciosas porque elas não prevêem procedimentos especiais para modificação do seu texto. Exemplo disso, a Constituição Espanhola de 1876, lá ainda no século XIX. Quanto ao conteúdo ideológico, né, as constituições elas podem ser divididas em liberais ou negativas e sociais ou dirigentes. Isso por quê? Porque as constituições elas seguem alguma ideologia. Ou ela vai ser liberal, né? Ou seja, ela vai se preocupar exclusivamente em limitar a atuação do Estado, trazendo apenas algumas prestações negativas, ou seja, os direitos fundamentais de primeira dimensão, direitos civis, direitos políticos, né? E vai se traduzir num fenômeno de abstencionismo estatal, que é a postura passiva do Estado, que é o que a gente vê nos Estados Unidos da América. Então, lá, por exemplo, a Constituição ela é uma Constituição liberal, ela segue uma ideologia liberal. Então, por exemplo, nós tivemos o caso agora da pandemia, né, da Covid-19. Quem teve Covid lá e teve que ser hospitalizado, lá não existe um SUS. Então, a pessoa sobreviveu e depois saiu desse hospital com uma dívida gigantesca, porque lá cada um tem que pagar o quê? Pela sua saúde. Não existe um sistema no qual o Estado ele dá um suporte, seja na área da educação, seja na área da saúde, por exemplo. Então, lá, para quem vai estudar, a gente também vê isso em filmes, né? O pai já começa fazendo uma poupança desde o início, por quê? Porque se o indivíduo quiser ir para a faculdade, ele vai ter que pagar. Não existe a universidade pública. Já nos estados sociais ou dirigentes, vai haver uma preocupação não apenas em preservar as liberdades,
Liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade religiosa, direitos políticos, mas também em efetivar direitos sociais, econômicos e culturais, que são os direitos fundamentais de segunda dimensão, que vai levar o nome, então, de dirigente. Por quê? Porque ela direciona algumas ações governamentais. Então, entram questões aqui envolvendo saúde, educação, previdência, moradia. Então, quando a gente fala que nada pode existir conteúdo ideológico, isso é uma falácia, é uma mentira. Por quê? Se não existe uma ideologia, vai existir outra. Não existe um Estado sem ideologia. E a Constituição, a mesma coisa. E quanto à ideologia, o enfoque principal é definir se há ou não mais de uma ideologia na elaboração da Constituição. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem as constituições ortodoxas, que vão refletir só um pensamento ideológico, como é o caso da Constituição chinesa, comunista, e a gente tem as constituições ecléticas, também chamadas de compromissórias, que é o fruto do quê? Da conjunção entre diferentes ideologias dentro de um mesmo Estado. Então, dentro do Estado brasileiro, a gente tem algumas questões voltadas para o aspecto liberal e outras para o aspecto social. Então, questões econômicas são mais liberais, questões voltadas à proteção da pessoa humana são mais sociais. E houve uma preocupação do Estado brasileiro nesse sentido. Então, a gente tem a educação pública, a gente tem a saúde pública, a gente tem políticas públicas de moradia. Então, tudo isso está relacionado ao quê? A forma como o legislador ordinário, né, o poder constituinte originário, lá na década de 80, passou a enxergar como deveria ser o Estado brasileiro a partir da redemocratização do Brasil. Quanto à correspondência com a realidade, né, a gente vai ter uma classificação normativa, nominal e semântica. A normativa, turma, é aquela na qual a correspondência entre a teoria e a prática. Então, ao respeito do texto pelos detentores do poder. Então, ela seria, em razão disso, o modelo ideal de Constituição. Então, a gente teria aqui como exemplo de Constituição normativa, né, a Constituição americana, de 1787, a Constituição alemã, de 1949, a Constituição francesa, de 1958. Já a nominalista, a Constituição é um documento político sem força normativa, por quê? Porque os detentores do poder não respeitam o seu texto. Então, na verdade, a Constituição nominal ou nominalista, ela não passaria de uma carta de intenções. Eu tenho a intenção de que seja assim, mas a gente não sabe se na prática vai ser dessa forma. Já a semântica, ela é usada pelos detentores do poder como instrumento para os seus propósitos de dominação da sociedade. Então, o professor de Direito Constitucional português Gomes Canutilho, ele conceitua esse modelo como aquela Constituição de fachada, né? Então, a Constituição Brasileira de 1937, a Constituição Brasileira de 1967, ele considera como constituições semânticas. Quanto à finalidade, a gente vai ter a Constituição sendo subdividida, né, classificada como Constituição Garantia, Constituição Balanço ou Constituição Dirigente. A Constituição Garantia, pessoal, é uma Constituição negativa. Isso por quê? Porque ela vai se preocupar em trazer a limitação dos poderes estatais. Então, ela vai consagrar os direitos de primeira dimensão, os direitos civis e os direitos políticos. Quanto à Constituição Balanço, ela é a Constituição destinada a registrar um dado estado das relações de poder dentro de um determinado país, que vai ser elaborada justamente para quê? Para espelhar um certo período político, né? Findado o qual é formulado um novo texto constitucional para aquele período. Então, a gente tem aí, por exemplo, as constituições da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a gente teve lá em 1924, 36, 77. E quanto à Constituição Dirigente, ela possui um texto extenso. Então, ela vai trazer no seu seio, né, no seu bojo, as normas programáticas, ou seja, programas para o futuro. Ou seja, ela vai abordar metas, planos e diretrizes para a atuação dos órgãos estatais.
Então, elas vão dizer aos órgãos governamentais o rumo que deve ser seguido. E aí ela vai elencar também os chamados direitos sociais, que são denominados direitos de segunda dimensão. Ou seja, direitos de previdência, direitos relacionados ao trabalho, direito à educação, direito ao lazer, direito à saúde, dentre outros que dentro da nossa Constituição Federal de 88 estão elencados de maneira genérica lá no artigo 6º, tá? Então, para quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no artigo 6º. Quanto à próxima classificação, a gente vai falar no que tange aos sistemas. Então, nesse caso, a gente vai ter uma Constituição que pode ser considerada principiológica, uma Constituição que pode ser considerada quanto ao sistema preceitual, ou quanto ao sistema pode ser considerada heteroconstituição. A principiológica é a que tem como base fundamental os princípios constitucionais, os quais são o seu elemento basilar. Então, pode existir regras, mas vai predominar justamente o quê? Os princípios. É o caso da nossa Constituição vigente. A preceitual é aquela que tem como critério base as regras constitucionais, dando ênfase a elas, embora também possua princípios, né? Então, a gente vai ter essa principiológica e vai ter a preceitual. Como exemplo de preceitual, a gente vai ter a Constituição do México, de 1917, que é considerado um marco, turma, no que tange aos chamados direitos sociais, porque foi a primeira a tratar, né, dos direitos sociais dentro do seu bojo. Apesar de não ter sido ela a que mais se destacou, acabou sendo posteriormente a Constituição Alemã, de 1919, conhecida também Constituição de Weimar. Quanto à sua decretação, a gente vai ter, então, a Constituição denominada de homoconstituição ou autoconstituição. Ela é redigida e aplicada no mesmo país, é a regra no mundo e também no Brasil. E a heteroconstituição, que são constituições que surgiram por imposição de outros estados ou de organização internacional, como no caso da ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Então, por exemplo, a ONU ela impôs a necessidade de criação de constituição na Namíbia, na década de 90, e no Camboja, também na década de 90. E também tem algumas constituições que foram sendo criadas por imposição, como a Constituição da Albânia, a Constituição do Chipre, a Constituição da Bósnia e Herzegovina, quando do fim, né, da chamada ex-Iugoslávia, quando acabou então a Guerra Fria, no finzinho ali da década de 90, 1989, e início da década de 90, 1991. Então, queda do Muro de Berlim e o fim, né, da União Soviética. Ainda do que tange a classificação, que é bastante longa, tá, turma? A gente vai ter a classificação quanto à unidade documental. Então, a gente pode ter uma Constituição orgânica, ou unitextual, ou codificada, que é o nosso caso, né? Ela é escrita e sistematizada em um único documento. Então, às vezes, a gente vai em alguns estabelecimentos e lá a gente encontra em cima do balcão, né, o Código de Defesa do Consumidor, um único documento codificado, e, por vezes, também a Constituição, um único documento. E a gente também tem a inorgânica, também denominada de pluritextual ou legal. Então, a gente não se verifica essa unidade textual. Ela é formada por alguns outros documentos, que é o caso da Constituição, por exemplo, né, de Israel. Bom, a gente, né, tem até aqui a classificação das constituições. No que tange à estrutura da nossa Constituição de 88, é importante falar que ela é dividida em 3 partes. Então, a primeira parte é o preâmbulo, a segunda parte é a parte dogmática, no qual estão contidas as normas centrais, e lá no finzinho, né, desses artigos tem o ato das disposições constitucionais transitórias.
O preâmbulo, ele é a parte preliminar que vai anunciar o que está por vir dentro da Constituição. E ela não possui nenhum vínculo de força normativa, nenhum vínculo vinculante, né, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, ela não é uma norma de observância obrigatória pelos estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, né? Ele é um enunciado solene do princípio de uma Constituição, ou seja, do seu conteúdo ideológico e do pensamento que orientou os trabalhos da Assembleia Constituinte. Então, vai estar ali exposto a intenção do legislador, né, com relação àquela Constituição. Então, o preâmbulo, ele contém, em geral, a declaração da origem do poder constituinte. No nosso caso, né, fala de Deus, né, fala do povo, os representantes do povo, né? Então, como eu disse, ele não tem um caráter normativo, ele não é vinculante, né? Mas ele é um instrumento para que o intérprete conheça justamente o quê? A orientação seguida pelo texto constitucional. E na época, né, da criação da nossa Constituição de 1988, predominava justamente o sentimento de quê? De liberdade, porque era o que o povo pedia, né? Então, o povo pedia uma abertura, um Estado mais livre, um Estado mais justo, um Estado, um país mais fraterno. Tanto é que a nossa Constituição de 88 foi denominada, né, pelo então Ulisses Guimarães, como a Constituição Cidadã, a Constituição Cidadã. Quanto à parte dogmática, pessoal, ela é a Constituição propriamente dita. É, tecnicamente, a Constituição, que vai lá do artigo 1º até o artigo 250, né? Estando esses 250 artigos aí distribuídos em 9 títulos. Então, esses 250 artigos, sim, é a parte normativa, é a parte vinculante, que vai abordar todas as normas essenciais, ou seja, logo lá no início, né, do artigo 5º, a gente vai encontrar os direitos fundamentais, a gente vai encontrar a estrutura do Estado Federal, as competências de cada ente, as regras, né, de cunho formal relacionadas à organização básica do Estado brasileiro. Então, essa é a parte de suma importância dentro da Constituição Federal. E lá no finzinho, então, dos 250 artigos da Constituição Federal, a gente vai encontrar os atos das disposições constitucionais transitórias, mais conhecidos como a DCT, né? E é importante salientar que, uma vez que seja cumprido, né, com esse ato das disposições constitucionais transitórias, como o próprio nome diz, vai se exaurir logo que cumpre esse papel. Então, a DCT, após a Constituição, né, ela vai preencher os artigos da Constituição, ela vai complementar até que venha a lei para regulamentar o assunto. Então, por exemplo, o artigo 3º da DCT, que já foi lido anteriormente em aula, é um exemplo de ato das disposições constitucionais transitórias. E após o ato das disposições constitucionais transitórias, pessoal, vem as emendas, né, à Constituição. Então, emendar o que significa? É atualizar. Porém, devido à rigidez constitucional, para emendar a Constituição, para emendar uma lei, é necessário que ocorram 2 votações. Então, todas as emendas têm que estar de acordo com o texto constitucional. E a Constituição, ela é justamente o quê? Esse conjunto dos valores da sociedade, e por isso que ela não pode ser alterada facilmente, né? Tendo em vista que o objetivo, no caso da sociedade brasileira, é justamente o quê? Ser uma sociedade livre, ser uma sociedade justa, ser uma sociedade solidária e, portanto, a importância da gente ter uma Constituição que seja uma Constituição promulgada, uma Constituição democrática. Eu encerro por aqui, deixo como referências para vocês, então, as obras utilizadas para a elaboração dessa aula, com o professor Roberto de Figueiredo Dantas, professor Cleison de Moraes Melo e o professor Alexandre Pereira Ormonde, né? E o meu muito obrigado a vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.